É nesse cenário que nós temos teóricos do absolutismo, aqueles que vão justificar o poder centralizado na figura do rei. Nós temos teorias do tipo religiosas e temos teorias do tipo laica, do tipo leiga, do tipo não religiosas. Dentre os teóricos principais, nós destacamos personalidades como Jacques Bossuet. Ele vem como teórico religioso, a famosa teoria do direito divino. Jacques Bossuet, ele vai enfatizar o rei como uma figura enviada por Deus para controle sobre a nação. É como se Deus tivesse ouvido as suas orações. Mediante a tanta barbárie, mediante a tanto caos, Deus enviou o rei para controle nacional, para a representação da paz. O bispo francês Jacques Bossuet, ele se baseou na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13. Se você analisar lá um trecho no início da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13, fala da autoridade instituída por Deus, que é da vontade de Deus e deve ser, portanto, respeitada pelos homens. Isso faz com que haja um controle sobre a população. Em outras palavras, era uma ação religiosa de dominação. Se tu fores contra o rei, estarás indo contra Deus, serás considerado um herege, um pecador, um merecedor do inferno. Estamos falando de uma população fervorosamente religiosa à época, que ainda vivia o pleno domínio ideológico e religioso no momento. Então falar que o rei é uma figura de Deus para comando sobre a população é uma imposição doutrinária e acaba sendo uma forma de controle sobre as massas. Ok? Jacques Bossuet, ele foi teórico específico de Luís XIV, o mesmo Luís XIV que acabamos de enfatizar como o principal modelo do absolutismo monárquico na nossa aula, dinastia Bourbon, Luís XIV, a França do século XVII. Ele teve como um de seus teóricos o bispo Jacques Bossuet, ok? Um dos principais responsáveis na defesa da teoria do direito divino, teoria religiosa. Precisamos também enfatizar teóricos laicos. O que é o teórico laico? É o teórico não religioso, também conhecido como teórico leigo. O termo leigo hoje nós denominamos, nós entendemos como leigo aquele que não é conhecedor de um certo assunto. Por exemplo, eu sou leigo na arte da filmagem. Eu não conheço sobre este assunto, ok? Teórico leigo à época é aquele que não é ligado à religião. A igreja, desde a Idade Média, era responsável em monopólio cultural, monopólio de conhecimento. Então, ser leigo à época era ser não religioso, pelo fato da igreja ter o monopólio sobre a cultura e o conhecimento. Estou enfatizando isso porque alguns livros, algumas obras, apresentam esses teóricos como teóricos laicos ou teóricos leigos e geram uma certa confusão. Então, nesse momento, estamos trabalhando os chamados teóricos laicos, não religiosos. Aqueles que não vão se basear em doutrinas eclesiásticas, doutrinas religiosas, para justificar o poder do monarca. Dentre essas personalidades, destacamos a figura de Thomas Hobbes. O inglês Thomas Hobbes, autor da famosíssima obra O Leviatã, O Leviatã, 1651, Thomas Hobbes, ele vai falar sobre a necessidade da figura do monarca para o controle sobre a nação. Na medida que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem está em constante barbárie, em constante selvageria, um traindo o outro traindo um, é necessário que haja a figura do monarca para o controle e estabelecimento da paz. Exatamente em meio a esta barbárie, diante dessa onda de violência, e na medida que o homem está em constante guerra uns com os outros, é necessário que haja um pacto social entre os membros
da comunidade, entre os membros da sociedade. Vamos esclarecer isso. Pacto social, na figura de Thomas Hobbes, é quando você abre mão dos seus direitos, direito de votar, direito de formar partido político, direito de opinar, direito de representação. Você abre mão do seu direito de se manifestar em troca da segurança. Você entrega toda a autoridade ao monarca, porque ele será capaz de promover o controle sobre tudo e sobre todos. Melhorando isso, se nós tivermos o direito de opinar, votar, formar partido político, representar, teremos de dar o mesmo direito aos outros, a todos os membros da nação. Na medida que a nação está em constante guerra, em constante barbárie, selvageria, na medida que o homem é o lobo do próprio homem, nós temos de cortar esses direitos em troca da segurança, em troca da segurança nacional. Ok? Dando um exemplo contemporâneo sobre isso, talvez facilite a sua vida, nós temos acompanhado aí a ampliação das multas e penas no tocante à lei seca, ok? Talvez você seja contrário, só que é necessário um pacto social mediante aos terríveis índices que temos. De repente, você nunca se envolveu num acidente de trânsito, você quando bebeu sempre foi consciente, né, de saber o seu limite de bebida para você poder dirigir, ok? Mas nem todos são como você. Então é necessário que haja um pacto social. O que é isso? Você acaba tendo de apoiar a ampliação das multas e penas no tocante àqueles que são pegos alcoolizados. Isso é pacto social. É você abrir mão dos seus direitos de cidadania em troca da segurança. Ok? Thomas Hobbes.